Família Crescer, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Por favor. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento e passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de... Isto é o meu corpo que é partido ou entregue em favor de... Então não é em favor de mim. Não é em favor de uma única pessoa. Não é em favor também de uma única igreja. Paulo explica isso, ele vai explicar isso, nós vamos entender melhor isso nos versículos anteriores. Você que está com sua Bíblia aberta, ou seu celular, volte ao versículo 17, por favor. Ele vai falar o seguinte: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Paulo pega pesado. E por quê? Paulo está dizendo isso, versículo 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam a ficar até bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. E aí ele cita, versículo 23, como nós estamos falando agora. Paulo inicia esse capítulo. O objetivo dele em si não era ensinar sobre a ceia. Mas o objetivo de Paulo aqui é falar um problema que está acontecendo na igreja. E não é diferente também dessa casa espiritual. Porque o segredo não está em cear. E eu acho interessantíssimo, porque tem pessoas que falam assim: pastor, eu não ceei, por favor, me arranje um jeito de eu cear. Por quê? Você não ceou, qual o problema? O cear vai te santificar? Participar da ceia vai trazer alguma melhoria para você? Nós temos o costume de sermos muito místicos e não espirituais. Porque fazer isso não é espiritualidade. Espiritualidade é ter comunhão com meus irmãos. O que é isso, pastor? Isso é espiritualidade? É. Porque isso é evangelho. O que se resume o evangelho, irmãos? O que Jesus vai nos ensinar para que possamos alcançar a salvação? Quais são as duas orientações dele para que possamos alcançar a salvação? Primeiro, amar. Primeiro, amar. E depois? Evangelho se resume em amor. Amor ao Pai e amor aos meus irmãos. Quem não ama os seus irmãos e não busca a santificação, não verá Deus. Quem não tem paz com seus irmãos e não busca a santificação, olha que primeira coisa é paz com meus irmãos. É a santificação. Não pense que você tentando santificar vai conseguir paz. É o contrário, o processo é o contrário. Não adianta nós nos reunirmos aqui e não termos comunhão uns com os outros. Porque o que nós vamos fazer aqui agora é reflexo do céu.
E no céu eu não posso falar, Jesus, fulano não pode sentar do meu lado. Ou se fulano estiver na mesa, eu não sento. Pastor, eu não sei porque as coisas não acontecem na minha vida, eu vou te explicar. Jesus vai dizer o seguinte: por acaso, pode dentro de um reino ter grupos divididos entre eles? Por acaso, dentro de uma casa, se houver divisão, essa casa fica de pé? Jesus vai dizer que aonde há divisão dentro de uma casa, ela não se mantém de pé, não subsiste. Um reino dividido não fica de pé. Mas agora deixa eu ler com vocês o Salmo 133. O oposto disso. Nós conhecemos de qual o versículo primeiro, né? Mas vamos, são só 3 versículos. É importante nós lermos ele. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas orlas, que desce pelas barbas, pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho de Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a bênção e a vida para... Então, qual é o segredo de eu obter vida e bênção para sempre? No versículo 1, é ter comunhão. Não é dizimar não, irmãos. Não é você ser um ofertante, não. Sabe por que muitas coisas não acontecem às vezes na vida de algumas pessoas? Porque a vida está sendo governada por ranço, por raiva, um coração truculento, raivoso, iracundo. Aonde houver divisão, a casa não fica de pé. Mas aonde há união, Deus, é como se a mão do Senhor estivesse estendida assim, ó. Deus ordena vida e bênção para sempre. Não temos como falar de ceia e não falarmos de comunhão. Normalmente nós sempre explicamos sobre o sangue, sobre o corpo, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer falar sobre essa igreja, sobre comunhão e perdão. Tem pessoas aqui que estão brigadas com algum parente da família, parentes dentro de casa. E é por isso que nós estamos dando legalidade para o inimigo entrar. Sabe o que é legalidade? Legalidade é o seguinte: eu estou te dando autorização para você entrar. Porque o inimigo não pode nos tocar, ele não pode. Porque Deus, ele é como se fosse uma muralha. É uma muralha que nos cerca por todos os lados. Mas a chave dessa muralha está contigo. E legalidade é o seguinte: inimigo, toma a chave e entra. Então não adianta o Altíssimo estar ao nosso redor, quando nós estamos entregando a legalidade ao inimigo. Pode fazer, pode atuar, pode tocar. Pastor, então como eu tiro essa legalidade? É desfazendo exatamente os atos que você tem permitido ele agir. Ainda há oportunidade de você chegar em casa e pedir perdão a quem tem que pedir perdão. Deus está te dando oportunidade de você reatar com pessoas que um dia você parou de falar.